E a lei das microempresas, de uma maneira um pouco mais restrita, possibilita esse saneamento de falhas apenas e tão somente para a questão da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, me parece que há uma tendência, de uma maneira um pouco mais ampla às vezes, de uma maneira um pouco mais tímida às vezes, a se adotar o saneamento de falhas na licitação como uma regra. Até porque, repito, o caráter da licitação é um caráter instrumental e não finalístico. E na ideia de administração pública que busca resultados, a administração pública que deve ser eficiente, a gente não pode sobrepor o aspecto formal ao resultado, mas é claro, também a gente não pode desmerecer as formalidades, porque elas são importantes para o alcance do resultado. Então é nesse jogo de ponderação que a gente vai ter que analisar em cada caso concreto o que é razoável se admitir como saneamento de falhas e o que não é razoável. O que me parece, o saneamento de falhas de regularidade fiscal em relação às microempresas é bastante razoável. Me parece que é bastante razoável porque, no final, como eu também já adiantei, não se afasta a exigência. Apenas se dá uma oportunidade à microempresa de sanar um problema estritamente formal que, uma vez sanado, não vai colocar em risco a contratação pública, não vai colocar em risco o interesse público. Uma outra nota importante é que a grande empresa e a empresa de médio porte, se elas estiverem concorrendo com a pequena empresa ou com a microempresa, essas não poderão salvar os vícios de regularidade fiscal eventualmente apresentados. Ainda que alguns autores hoje, importantes autores inclusive, tentem defender a tese de que se a microempresa pode sanear a regularidade fiscal, porque isso evita um formalismo exagerado e, portanto, isso também deveria ser estendido às grandes empresas e empresas de médio porte. Fato é que, de acordo com a legislação, esse tratamento ele é exclusivo, esse tratamento diferenciado é exclusivo para as microempresas e empresas de pequeno porte. Eu, pessoalmente, entendo que, de lege ferenda, deveria se estender essa possibilidade mais ampla de saneamento de falhas para toda e qualquer empresa. Então, a meu ver, a lei foi ainda tímida, mas justificada, porque era uma lei que tratava apenas de microempresas e empresas de pequeno porte. Talvez, quem sabe, numa futura legislação, ou como falou o Floriano, no futuro Código de Contratação Pública, essa possibilidade ampla e restrita de saneamento de falhas se estenda também para as grandes empresas e empresas de médio porte. Me parece que esse privilégio, ou essa faculdade dispensada às microempresas, me parece que é importante, mas nada impede que isso também seja dado às grandes empresas, e isso não vai colocar em risco, a meu ver, o tratamento que deve ser dispensado de maneira igualitária às entidades ali concorrendo na licitação. A segunda novidade trazida pela Lei Complementar 123 é o denominado empate ficto ou presumido, que a doutrina vem chamando de empate ficto ou presumido. O que a lei da microempresa vai estabelecer é que, em determinadas situações, mesmo que a proposta da ME, microempresa, e da EPP, empresa de pequeno porte, seja pior que a empresa que ficou em primeiro lugar numa licitação, dependendo da margem, dependendo da diferença, se ela não for relevante, poderia essa microempresa, empresa de pequeno porte, apresentar uma nova proposta melhor que aquela proposta apresentada pelo primeiro colocado, e se assim o fizer, ela, a microempresa, vai vencer a licitação. Em outras palavras, mesmo que as propostas apresentadas pela primeira colocada e pela segunda colocada a microempresa ou empresa de pequeno porte, mesmo que as propostas não sejam idênticas, se a diferença for pequena, a Lei Complementar 123 vai presumir o empate tão somente para viabilizar a apresentação de uma nova proposta pela microempresa, mais uma vez o que eu disse, uma segunda chance, se viabilizar uma nova proposta, e se essa nova proposta for melhor que a da primeira colocada, ela vai então vencer a licitação. Para que isso ocorra, a diferença entre a proposta que ficou em primeiro lugar e a proposta da microempresa que ficou em segundo lugar, essa diferença tem que ser, em regra, de até 10%. No caso do pregão, se a modalidade for o pregão, o percentual cai para 5%. Mesmo que as propostas, portanto, não sejam iguais, se a diferença for de até 10% ou 5% no pregão, a lei vai presumir o empate, a microempresa poderá apresentar uma nova proposta e, se for melhor, ela vence a licitação.